Olá, olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês por aí? Olha o nosso podcast chegando nesta quinta-feira, juntinho com vocês, já são agora 7 horas e 30 minutos, obrigado a você que está aí curtindo a gente, onde quer que você esteja, nosso canal no YouTube, depois se você não conseguir aí ver tudo, né, não puder ver tudo, você pode depois ver a reprise justamente no nosso canal, Conversa Geral com Mauro Tramonte no YouTube, tá bom? Já se inscreve, liga o sininho e vamos que vamos. Hoje temos um convidado especial aqui, Durval Ângelo, conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TSMG, diretor de Relações Políticos Institucionais da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, já foi deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, formado em Contabilidade, graduado em Filosofia, Teologia, Pedagogia, especialista em Educação pelo UFMG, professor aposentado da Rede Pública de Ensino, atua como assessor aí de movimentos de base da Igreja Católica, do Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, e também coordenação aí do Movimento Nacional de Fé e Política. É autor de vários livros, percorrendo estilos e temas variados aí como direitos humanos, política, religião, educação, cidadania, direito e participação popular. Obrigado a sua presença aqui. Boa noite, Durval. Boa noite, Mauro. É alegria estar com você, é alegria estar aqui com centenas, com milhares de espectadores e ouvintes desse seu programa, que realmente tem dado a demonstração assim de força da sua competência, do trabalho de toda a sua equipe. Então, eu quero registrar a alegria de estar aqui. Que bom, Durval. Eu que agradeço deixar de seus afazeres estar aqui conosco. Durval, poderia nos contar um pouquinho assim a sua origem? Você nasceu onde, né? Como é que são essas raízes influenciaram a sua jornada profissional e também pessoal? Olha, a família do meu pai é de Itabira, né? Só que ainda novo, meu pai mudou para o Espírito Santo, né? Eu nasci em Castelo, eu nasci na realidade em Baixo Guandu, mas minha família mudou para Castelo, no Espírito Santo. Eu voltei para Minas Gerais com 17 anos de idade, que eu era da comunidade vocacional da Diocese de Cachoeiro e Itapemirim, para fazer filosofia e teologia, me formar padre, né? Fiz um pouco o caminho inverso do meu pai. E vim para Minas e me envolvi com a questão da educação, né? De alguma forma com a questão da política. Sim. Também, das pastorais, e acabei ficando aqui. E não assim, né, o que te levou a não fazer aí o seminário, não ser padre? Olha, eu fiz filosofia, fiz até o final da teologia, né? Porque eu senti que eu poderia servir melhor ao reino de Deus como leigo, casado, né? E achei que eu teria muito mais liberdade do que ter uma instituição religiosa, uma congregação religiosa, de alguma forma, para estar me submetendo a ela. Então eu acho o que me fez não ser padre foi o sentimento de liberdade. Produzir muito mais. Sim, com toda certeza. Você é atleticano? Sou sócio. O que você está achando desse time, Durval? Sócio benemérito. Vamos quebrar um pouquinho aí. O que você está achando desse time? Eu acho que nós temos uma boa organização da direção do time, tem um estádio, né, que é invejado no Brasil inteiro, mas está faltando acertar os ponteiros do time. O técnico tá bom? Não, de jeito nenhum. Eu acho que o Filipão cumpriu um papel, né? Nós precisávamos de um técnico mais jovem, com mais disposição, com mais ousadia, e nós tínhamos que melhorar o plantel. Principalmente, eu acho que, eu sempre digo isso dentro do próprio Atlético, teríamos que praticar um pouco a promoção de jogadores das equipes de base que podem apresentar algo muito melhor. O futebol muda muito. O futebol sofre uma verdadeiras revoluções. A gente está vendo outros times no Brasil, né? Então, por isso que eu acho que a promoção de mais jogadores da base ajudaria a renovar, ajudaria a melhorar a qualidade do futebol do time. É que muitos times fazem isso, né? Começa a aplicar na base, né? Para poder render não só o dinheiro quando vende, mas subir. Sim. A garotada, né? Você, então, é um dos organizadores do 12º Encontro Nacional da Fé e Política, que vai acontecer em BH. Você podia contar mais um pouco pra gente? Quando que vai acontecer?
O que é esse encontro? O Movimento Nacional de Fé e Política é um movimento que não é de uma denominação religiosa, nem é só de denominações cristãs, é um movimento que envolve pessoas até de outras religiões, né? A ideia é que a fé e a política são os dois lados de uma mesma moeda, né? Para você praticar a sua fé, você tem que promover gestos concretos. Quer dizer, a fé sem obras é morta, né? E, ao mesmo tempo, para fazer uma política do bem comum, você tem que ter ideais éticos que o Evangelho inspira, sim, que as grandes religiões inspiram nesse agir ético. Então, esse movimento já tem realizado a cada 3 anos encontros nacionais. Dessa vez será a primeira vez que o encontro será em Belo Horizonte. Eu estou na equipe de organização, estamos tendo assim parceria boa da Prefeitura de Belo Horizonte e também a Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Valmor tem dado um apoio decisivo. Então, de 5 a 7 de abril, nós vamos estar reunidos em Belo Horizonte, cerca de 3.000 pessoas, para pensar um pouco esses dois lados da ação hoje no mundo que nós vivemos, o lado da fé e o lado da política. E, ao mesmo tempo, é num ano muito especial que nós vamos ter eleições, né? Como nós vamos, de alguma forma, ter compromisso ao votar, compromisso sério com a mudança da sociedade, com a ética, no combate à corrupção. Então, eu acho que o fato de acontecer no ano eleitoral reveste esse encontro assim de forma muito especial. Você tem saudade da política? Vou voltar para a política mesmo? Olha, você continua a política nunca sai da gente, não sabe, a política partidária. Não, eu acho que foi um tempo. Eu tive 30 anos ininterrupto de mandato. Nossa. Destes só 24 anos como deputado estadual. Eu acho que eu dei meu papel, dei minha contribuição. Principalmente que eu fiquei numa comissão desarmada, sem recursos, sem poder financeiro de emendas, que é a Comissão de Direitos Humanos. Quer dizer, o único tesouro que nós tínhamos lá era a dor e o sofrimento do povo, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu dei minha contribuição, passou, eu considero como resolvido, e agora eu estou em outra etapa da minha vida, tendo claro que essa dimensão que eu vivo hoje, de não ter filiação partidária, de não ter um engajamento partidário, traz aquilo que eu te falei. Por que eu não fui padre? Uhum. Você fica com mais liberdade, total com liberdade, toda certeza. Pessoal, olha, pode fazer a sua pergunta, manda pra gente aí, né? Aí no Conversa Geral com o Mauro Tramonte, você que está assistindo, a gente faz aqui a sua pergunta com o maior carinho ou a sua manifestação ao Durval Ângelo. Além da atividade profissional, política, quais são os seus aí interesses e passatempo pessoal? Você tem tempo para isso? Você faz alguma coisa? Faço. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pescar, Trem, gosto de correr, sabe? Trem, então... Aí, esse aqui gosta de correr, dá... todo dia vai dar volta na Lagoa da Pampulha. Tá doido. É muita coisa. Tá louco, né? E a pescaria ajuda a desopilar também o fígado, mesmo, muito rapaz, bom, sabe? Muito é um momento de lazer. Gosto de jogar baralho, buraco com os amigos, então são coisas... E gosto principalmente de música, de teatro, né? Essas coisas preenchem, né? Eu acho que a gente tem que procurar algumas dimensões maiores da vida, né? E eu me envolvo muito também com a questão religiosa. Eu participo de atividades religiosas na Igreja Católica. E isso também são questões que ajudam você não ficar preso só no mundo da lei, só no Tribunal de Contas, no controle externo de contas. Durval, chegou uma pergunta hoje, quando nós falamos que ia te entrevistar aqui, pediram para perguntar o seguinte, como professor aposentado, autor de livros abrangendo diversos temas, como você enxerga o papel da educação e da literatura na formação de uma sociedade mais consciente e participativa? Olha, eu fui professor 47 anos, né? Comecei a dar aulas com 16 anos de idade. Nunca saí de sala de aula. Paulo Freire tem uma frase que ele diz assim: a educação não muda o mundo, mas nenhuma mudança poderá acontecer no mundo se não tiver educação. Eu acho que a educação é princípio, meio e fim, né? E tem sido nos últimos tempos
valorizada pelos poderes públicos, mas já foi muito abandonada. Eu acho que com o presidente Lula, com a lei do piso, né, que na realidade começou com Fernando Henrique Cardoso, o cumprimento do piso, a melhoria salarial da profissão, né, tem melhorado muito a questão da educação. Eu acho que aquela velha história, né, se a gente olha outros países do mundo que avançaram, né, você vê, por exemplo, Singapura, Taiwan, Vietnã, Coreia, são países que chegaram a investir até 13%, 14% do seu produto interno bruto em educação. E nós estamos ainda titubeando com 5%, 6%. O dia que nós chegarmos nesse patamar, nós vamos entender por quê que os tigres asiáticos cresceram tanto, se desenvolveram tanto, sendo países pequenos. E sofrido no passado. Sofrido no passado, superaram transições de histórias feudais para serem realmente países que valorizam a cultura, que valorizam a educação. Então eu acho que o dia que nós chegarmos a aplicar 12%, 13%, 14% do produto interno bruto em educação, aí nós vamos ter outro Brasil. O pré-sal, o nosso minério, tantas outras riquezas, né? Quando você... só isso não, a riqueza maior é o saber. Então eu acho que isso que me apaixona na educação. Não, você já falou que você, longe de partido político, você produz mais, mas você pensa em concorrer a algum cargo futuro? Não, nunca Nada? mais. Eu acho que eu já dei também minha contribuição, tive 40 anos, praticamente 38 anos de filiação partidária no Partido dos Trabalhadores, 30 anos de mandato eletivo. Você foi vereador? Fui vereador em Contagem por 6 anos e logo em seguida, por 24 anos, faltou na realidade 5, 6 meses para completar os 24, fui deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas. Bom, olha aqui, dada a sua formação aí diversificada em contabilidade, filosofia, teologia, pedagogia, como é que esses conhecimentos contribuem aí para o seu papel no TSE de Minas Gerais e na Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil? O velho chavão, Mauro. Saber é poder. Então certeza. eu acho que se alguém quer hoje entender o mundo, principalmente o que nós vivemos, saber é fundamental. E eu acho que o Tribunal de Contas de Minas Gerais, ele não precisa de ter pessoas lá que tenham só conhecimento jurídico de leis, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter uma visão mais holística, mais completa, né? Nós temos que entender que você está analisando contas de pessoas concretas, de agentes públicos municipais, e ao mesmo tempo, ao poder, você tem que ter claro que você tem que corrigir para que esses recursos voltem para a área pública. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um trabalho educativo, pedagógico. Sim. Porque não adianta você achar que toda vez que a janela é arrombada, você vai pôr a tramela naquela janela. Tem que deixar bem claro que isso é uma questão de cultura e de educação, que as pessoas não podem, e é incorreto arrombar a janela. Então eu acho que esse conhecimento, essa visão geral, né, mais humanista, ela permite que você possa exercer o seu papel como conselheiro de forma, digamos, mais própria, apropriada, aprofundada, e resolver problemas, né? Porque não adianta você ter uma justiça que não resolve problemas. Você tem que ter justiça no controle externo, onde os problemas da sociedade e da população sejam resolvidos. Então eu acho que esse conhecimento ajuda muito no trabalho nosso como conselheiro no Tribunal de Contas. Muito bem, está chegando pergunta aqui, Durval. O Dimitri está perguntando o seguinte: eu poderia explicar de forma didática, né, mais rápida, para o cidadão comum, como é o fechamento dessa contabilidade das contas públicas municipais e estaduais? E se tem alguma teoria para explicar o porquê do cidadão pagador dos seus impostos ter sempre a impressão de que os recursos arrecadados por estados e municípios não são aplicados de forma efetiva no básico que se esperava de um governo. Leia-se saúde, melhoria no hospital, UPA, UBS, educação, reforma de escola, laboratório, etc., infraestrutura, estradas, esburacadas, saneamento básico. Olha, na questão da contabilidade... O nome dele é Dimitri. Dimitri, na questão da contabilidade pública, né, é bom deixar bem claro que você tem lei, várias leis,
né? Por exemplo, na análise específica de contas, o município tem que aplicar 25% em educação. Se não aplica, as suas contas são rejeitadas. Tem que aplicar, no mínimo, 15% em saúde. Mas hoje, mais do que ter essa fiscalização de contas, e aí isso ajuda a responder a segunda pergunta, Dimitri, o que a gente se pergunta é o seguinte: além de aplicar os 25%, qual educação que aquele município tem? Qual a qualidade daquela educação? Né? Se ela está trazendo resultado. Né? A mesma coisa para a saúde, não é só gastar os 15%, ou como a maioria dos municípios gastam, até mais do que 15% em saúde, mas é a qualidade daquela saúde. Então hoje, na análise do escopo de contas, nós temos um índice de efetividade da gestão municipal, o IEGM, né? Esse índice, os tribunais de contas no Brasil, são 33 tribunais, estão analisando a qualidade dessa política pública. E para isso você tem normas nacionais, como o Plano Nacional de Educação. E aí você pergunta, aquele município universalizou a educação infantil? Quer dizer, todas as crianças de 4 a 7 anos de idade estão na escola, isso é uma exigência. Uhum. A outra questão que se coloca, a partir de que ano? 5, 6 anos. A escola está tendo condições de alfabetizar aquela criança, as operações básicas de matemática e de escrita estão sendo elaboradas. Você se discute, por exemplo, o piso salarial do magistério está sendo praticado naquele município. Então, hoje nós estamos tendo muitas advertências nesse sentido. São 850 municípios mineiros, se realmente está havendo aplicação do pagamento do piso. Então, nesse sentido, a gente hoje avançou muito no sentido de cobrar a questão das políticas públicas, a efetividade das políticas públicas. Então, e quanto à segunda pergunta, é claro, né? Nós temos algumas leis que estabelecem medidas de transparência, de prestações de contas. Sim. Temos o portal da transparência, temos a necessidade de termos no município uma ouvidoria municipal, e infelizmente só a metade dos municípios de Minas tem. Então, a partir do momento que você, através de uma ouvidoria, aproxima o cidadão da administração, você obriga que todas as licitações, todos os preços estejam disponíveis naquele portal de transparência, você garante que o seguinte, que nós vamos ter um controle muito maior e mais efetivo do que o controle externo exercido pela Câmara, exercido pelo Tribunal de Contas, que é o controle do cidadão, que é o controle social. Então, nesse sentido, o que vai inibir o mau uso de dinheiro público, ou muitas vezes não só o mau uso pelo desperdício, muitas vezes o mau uso pelo desperdício, errada, né? Aplicação errada. Ou gastar, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos que suspender numa cidade de Minas um show de um cantor, e o tribunal agiu muito nisso, que a cidade estava pagando 2,2 milhões a um cantor sertanejo para cantar na cidade, quando faltava 2,5 milhões para terminar o hospital municipal, que está há 15 anos sendo construído nessa cidade. Aí não dá, né? Sabe, aí não dá. Eu acho que nesse sentido... Agora, como que essa denúncia chegou no tribunal? Um cidadão dessa região encaminhou a denúncia e o tribunal pôde agir. Entendi. Então, eu acho que, na realidade, os tribunais conseguem ser mais efetivos quando a comunidade participa, quando a sociedade participa. Então, não é só verificar na prestação de contas, como o Dimitri fala, se as normas, a lei está sendo cumprida, mas, ao mesmo tempo, a qualidade daquilo que está sendo ofertado para a sociedade. É muita lei disso. Muita lei disso. Eu até digo, sabe, uma coisa que é importante. Hoje a gente vê muito risco aí da questão da democracia, atos, denúncias. Eu sempre digo o seguinte: tudo bem que a gente tem que denunciar, tem que agir. Mas será que a democracia não está dando aquilo que a sociedade espera?
educação de qualidade, acesso à escola, saúde de qualidade. Segurança. Então, muitas vezes, as pessoas se decepcionam até com a democracia, porque ela não oferece aquilo que promete. O Rodrigo Marzano, parabéns pela trajetória que inspira muitos, professor. Rodrigo manda um recado para você aqui. Bom, sendo autor de diversos livros, Durval, abordando temas como direitos humanos, política, religião, educação, participação popular, você poderia destacar algum que você considere especialmente relevante na sua trajetória, algum livro? Porque você já editou quantos livros? Já publicou? Acho que incluindo os didáticos que eu publiquei na área de educação, os da área de pastoral, de teologia, deve estar chegando a 100 livros já. Mesmo? A 100 Nossa, livros, mãe, né? Deus. E eu sempre levanto o seguinte, eu escrevo a partir do lugar que eu estou. Eu escrevi livros didáticos, paradidáticos, voltados para a questão da educação. Escrevi na área de pastoral, por exemplo, o último, há 4 anos atrás, né, talvez de forma significativa, a questão da teologia da história, né, sobre a ação do cristão no mundo, o seu compromisso na transformação do mundo. Na Assembleia eu escrevi vários livros na área de política e de direitos humanos, que era a comissão que eu participava, né? Conselhos de Cidadania, Exercício de Democracia, que foi uma coleção que a gente lançou, quase que 20 livros sobre essa coleção, sobre vários tipos de conselho. Conselho da Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Segurança Pública, né? Conselho Tutelar, Conselho da Criança, Conselho da Merenda. Então foi uma coletânea, né, de livros sobre o exercício de cidadania. Quer dizer, eram conselhos previstos na Constituição ou na legislação infraconstitucional. E hoje eu tenho escrito já 4 livros, estou há 5 anos no Tribunal de Contas sob órgão de controle, né? E o mais recente que eu escrevi foi este aqui, os Tribunais de Contas e a efetividade dos direitos humanos. Mostra dessa aqui, sabe? Sim. Os Tribunais de Contas e a efetividade dos direitos humanos. Foi sobre uma auditoria operacional, a PACS e a auditoria operacional, onde eu trabalhei no ano passado os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e uma auditoria operacional que nós fizemos sobre as 46 unidades que nós temos em Minas Gerais da APAC, da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, né? Então eu explico o que é auditoria operacional e coloco aqui uma questão, um axioma muito interessante, que os tribunais de contas podem ser tribunais de cidadania e de direitos humanos, podem ser tribunais para realmente cobrarem, né, a efetividade das políticas públicas. E eu me referencio como pano de fundo os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um momento de pós-guerra em 10 de dezembro de 1948, onde o mundo estava consternado com aquela destruição, com as mortes, 60 milhões de mortes, quer dizer, onde se perguntava como um homem chegou a tanta atrocidade, a tanta barbaridade, né? E para pôr um ponto final disso, os países decidem criar a ONU, a Organização das Nações Unidas, como uma forma de ter um órgão de diálogo internacional antes da guerra, que nem sempre tem adiantado nos últimos tempos, e talvez o fruto maior foi, em 48, os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu trabalho esses artigos aqui na ótica das APAC, das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Para encontrar o livro seu, como é que faz? Esse livro é pela Editora Fora, é só entrar no site da Editora Fora, que é uma editora mineira, que é a maior editora jurídica do Brasil hoje, lança centenas de títulos ao ano, né? E esse livro eu tive a alegria que ele foi indicado para o Prêmio Jabuti Acadêmico. Então isso para mim foi importante. Maravilha, hein? A indicação ao Prêmio Jabuti, que é um reconhecimento. O Prêmio Jabuti existe desde 1959 para literatura, para charges, né, para até design de livros, tem várias categorias e recentemente está criada a categoria
o Jabuti acadêmico. Então eu fico feliz que esse livro foi indicado. Só a indicação, eu te digo que não é tanto pelo que eu escrevi, é porque a temática tem realmente chamado a atenção. Ela é inédita. Você pensar os tribunais de contas como órgãos de cidadania e de direitos humanos, você muda, porque a visão era que o tribunal, né, Era punição. punição. O pessoal conta lá no Tribunal de Contas que quando a rural, antigamente era uma rural nos anos 60, Chegava na do cidade. Tribunal de Contas chegava na Pronto. cidade, o prefeito fugia para sua fazenda, o secretário da fazenda saía pela porta dos Do fundos, fundo e sumia todo mundo. e sumia todo mundo da cidade. E ficava praticamente Vazio. entregue ao tribunal. Hoje você tem que mudar isso. Não é essa ideia do Tribunal de Contas como um cão de guarda que rosna, que ameaça, mas o Tribunal de Contas como um cão-guia, né? Então eu acho que essa é a grande questão. Aqui a gente mostra, por exemplo, orientações e eu tenho esta convicção. Da sabe? quantidade de livros que você escreveu e, inclusive, temas diversos, você já foi indicado para a Academia de Letras? Não, nunca fui, não. Mas deveria ser, ué. Pelo menos a Academia Mineira de Letras, né? Tá aí, ó. Pessoal da Academia Mineira de Letras, você indica um homem aqui, ó. Pô, tem mais de 100 livros, né? Publicados. Vários temas aqui. Fala sobre direitos humanos, política, religião, educação, participação popular. O que mais poderia escrever, né? Não tem mais o tema para escrever, né? Tem mais gente aqui participando. Olha, pessoal, você pode curtir o nosso vídeo aí, tá? E se inscrever no canal, tá? Esquece não. Conversa geral com Mauro Tramonte. Star Drop. Parabéns, conselheiro, pela excelência no papo que nós temos aqui. A Thaís Guerci. Está escrito exemplo de homem. A Laura Simões. Muito boa a entrevista. Fabiana Sena. Parabéns, conselheiro, pela excelente explanação no bate-papo. Muito enriquecedor as suas falas. Então, o pessoal está gostando aí do nosso bate-papo. Eu agradeço Nós a vamos todos. continuar com o nosso bate-papo aqui. Como diretor de Relações Políticas e Institucionais da Associação dos Membros aí dos Tribunais de Contas do Brasil, quais são as principais diretrizes aí que você acredita serem cruciais para fortalecer a atuação dos Tribunais de Contas? Olha, a Tricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, nós temos, na realidade, 235 conselheiros de tribunais de contas no Brasil, 9 ministros do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. É o órgão de representação, que já existe há 60 anos, dos tribunais de contas. É um órgão que procura orientar e unificar a jurisprudência nos julgamentos de contas, procura a avaliação dessas políticas públicas, hoje se discutindo também políticas públicas estaduais, um índice de efetivação, né, de políticas estaduais, né, de gestão estadual, e ao mesmo tempo é um órgão que promove seminário, que promove encontro e que defende os interesses dos tribunais na linha da essencialidade do Tribunal de Contas. Quer dizer, os tribunais de contas são órgãos essenciais para a garantia da democracia. Essa diretoria, com mais 3 companheiros, é uma diretoria que vai fazer a ponte com o Congresso Nacional, com o governo federal, com o Congresso e com o Judiciário, né? Eu tomei posse semana passada como diretor, né, dessa área política institucional, né, e nós temos toda uma linha de trabalho, né, no sentido para que não haja retrocesso na questão do combate à corrupção, que a legislação de combate à corrupção, a gente tem uma agenda legislativa muito significativa, tentando mostrar aos parlamentares que não pode ter recuo. Hoje, por exemplo, nós temos listado um projeto de lei que quer impedir que o Judiciário ou a Polícia Federal possa determinar mandatos de busca e apreensão no Congresso Nacional ou nos tribunais, inclusive no próprio Tribunal de Contas. A gente considera isso um retrocesso, porque que alguns cidadãos e cidadãs podem estar imunes à lei, né? Então a gente tem agido para combater isso. Outra coisa é o seguinte, há muitas leis para mudar a lei ficha limpa, que garante que a pessoa para ser candidata não pode ser condenada em segunda instância.
Então nós temos um trabalho muito grande nesse sentido para não permitir isso. E ao mesmo tempo, eu estive semana passada com o ministro, junto com outros conselheiros, com o ministro Padilha, da Casa Civil, colocando que a Tricom pode ser parceira do governo, em coisas simples, por exemplo, nos programas da Bolsa Família, se há duplicidade de recebimento. Nós, há pouco tempo aqui, no Auxílio Brasil, do governo Bolsonaro, o primeiro Tribunal de Contas que fez um cruzamento de todos que recebiam o Auxílio Brasil e fez um relatório de que você tinha vereador, secretário municipal, esposa de prefeito recebendo Auxílio Brasil, empresário. Por quê? Porque esses dados nós temos todos disponíveis através da inteligência artificial no tribunal. Nós identificamos 33 mil irregularidades em Minas Gerais. Nossa, e imediatamente o governo acolheu e cancelou na hora? Cancelou, e outros tribunais passaram a fazer, inclusive o Tribunal de Contas da União. Então isso gerou uma economia significativa. Sim. Né? Há pouco tempo, por exemplo, uma ação simples, nós colocamos isso à disposição do governo federal. Se houver interesse, hoje nós temos condições de fazer esse cruzamento de todas as Bolsas Família e ver quem... Lógico, pode ter alguma irregularidade, mas aquela que tiver documentada, se a pessoa receber salário público em qualquer órgão do Estado de Minas Gerais, nós temos como identificar. E outras questões até muito simples, que nós oferecemos ao ministro Padilha, eu lá estive conduzindo a delegação de conselheiros, que é a questão de obras inacabadas na educação. Todos os tribunais de contas de Minas Gerais têm um quadro dessas obras inacabadas. Nós temos de Minas Gerais o quadro, cidade por cidade, distrito por distrito. Então, que se houver uma parceria, os tribunais podem... Hoje quem faz a tomada de conta dessas obras, por serem federais, é o Tribunal de Contas da União, Sim. que muitas vezes fica distante e não tem gente. Nós colocamos, se houver uma parceria, junto com o governo federal, os tribunais de contas podem fiscalizar essas obras e exigir o cumprimento nos estados. Então, são ações da nossa diretoria que a gente acha que melhora a prestação de serviço público, que é fundamental. Agora, o senhor estava falando aí, né? São mais de 850 municípios e mais de 1.800 distritos nós temos em Minas Gerais. Tem distrito, tem 20 e tantas mil pessoas, maior que muitas cidades. Tranquilo. Aí. Né? Você vê o tamanho disso, a dimensão. Bom, enquanto você toma uma água aí, Durval, deixa eu falar dos nossos apoiadores aqui, ó. Nós estamos aqui no oferecimento de Multimarcas Consórcio. Ó, se você sonha em ter seu carro, seu apartamento, sua casa, né? Você sonha em ter sua moto, você aí quer fazer uma cirurgia plástica, um procedimento estético, você sabia que o consórcio Multimarcas também cobra isso? É isso aí. É o único consórcio que está em todos os estados do Brasil. Multimarcas. CDL BH, Câmara dos Diretores Lojistas, sempre com lojista, hein? Você que é afiliado, entre no site que sempre tem umas dicas maravilhosas. E você que não é afiliado, pode se filiar tranquilamente, que você só tem a ganhar. Construtora Dreams, olha, se você pensa em construir uma piscina, uma casa, um prédio, se você pensa em construir uma quadra, o que você quiser, o pessoal da Construtora Dreams realiza o seu sonho. Entre em contato. Casa Rios, você sabia que a Casa Rios tem mais de 120 anos lá no Centro-Oeste Mineiro? Mais de 120 anos de existência, não é brincadeira não. Lá você encontra móveis, materiais aí de construção, você encontra eletrodomésticos e faz entrega na região. Olha, MaxMe, você que está aí desanimado, você que precisa de um complemento para aumentar a sua energia, você que não anda dormindo direito, você que precisa fortalecer suas unhas, seus cabelos, perder gordura localizada, entre em contato com o pessoal da MaxMe que está aí, olha, entre no site, MaxMe Bio. Tudo com produto pela Anvisa, todos e produtos de primeira categoria, primeira linha mesmo. Benato, olha, você sabia que a Benato só usa produto vegano? Isso mesmo, lá você tem óleos essenciais, shampoo e também condicionador em barra. Isso é novidade, viu, gente? E tudo vegano de verdade. Entra lá, Benato. Pessoal da Trading Cars conosco também. Você quer um carro legal, um carro chique? Eu sonho em ter um carro amarelo, verde, vermelho, sei lá, marca tal, ano tal. Lá tem. Entre em contato com o pessoal. Segue o pessoal aí na rede social, no Instagram,
Trading Cars, que você vai ver lá quantos carros bons tem que você pode adquirir e fazer negócio numa boa. Busca um carro para você no Brasil inteiro, tá? Com laudo, quilometragem real e tudo tranquilo. Você vai assumir a presidência do TSE no próximo ano? Desculpe. Não, TCE, desculpe. Sim. No tribunal não tem disputa entre os 7 conselheiros. É um rodízio. Sempre assume a um livro da sucessão dinástica, né? Então, agora, hoje, o presidente é o Gilberto Diniz, né? Eu sou o vice-presidente. Ano que vem eu assumo a presidência, né? E são quanto tempo? Quantos anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E a nossa linha de trabalho, praticamente, o que a gente tem, que eu tenho visto nesses anos que eu estou no tribunal, é a continuidade do trabalho. Perfeito. Nós temos uma equipe técnica muito boa, servidores concursados de altíssima qualidade, né? O tribunal trabalha numa linha de planejamento estratégico, então as ações são planejadas, todas num prazo de 6 anos, é a continuidade desse trabalho. Hoje, o foco está sendo em 2 aspectos, no aspecto pedagógico e no aspecto das novas tecnologias. Então, o tribunal hoje tem robôs, tem uma central de inteligência que chama Suricato, é uma central de inteligência que tem parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, tanto estadual como federal, como Receita, onde a gente tem praticamente todos os dados da área pública de Minas Gerais. Então, o que a gente pretende é dar um passo além nessa questão das novas tecnologias, onde você pode identificar hoje qualquer licitação pública que for feita no município, por exemplo, de Salto da Divisa. O nosso robô identifica e levanta se na elaboração daquele edital se tem irregularidades ou não. Na execução, não. Na execução tem que ter a denúncia de algum cidadão para fazê-la. Mas hoje, por exemplo, todo concurso público, em qualquer município, Câmara, autarquia, passa pelo tribunal, obrigatoriamente. O tribunal tem que autorizar. E para isso a gente precisa de ferramentas. Então, as ferramentas tecnológicas, na linha da inteligência artificial, que hoje muitas vezes pode ser usada para o mal, pode ser usada para ofender, pode ser usada para modificar um resultado. Está aí o Tribunal Superior Eleitoral soltando resoluções para preservar, né, a lisura dos pleitos e para preservar a imagem das pessoas. Então ela pode ser usada também de forma de provocar uma situação limite antidemocrática. Nós entendemos que essas ferramentas podem ser usadas no sentido contrário. Então, hoje, o grande investimento do tribunal, até pela redução de servidores, que muitos estão aposentando, são as novas tecnologias e que a gente vai continuar nesse trabalho. E sempre com a linha de aproximar do cidadão, de aproximar da sociedade mineira. Hoje, nós temos aí, né, como você disse aí, Durval, esse monte de ferramenta. Né? Um monte de ferramenta para trabalhar. Tem robô, tem negócio todo, inteligência. Como é que fazia 40 anos atrás que não tinha isso? Como é que era o trabalho disso com esse monte de município, esse monte de trabalho junto ao TCE? Como é que era feito isso, hein? O Tribunal de Contas de Minas Gerais é o maior Tribunal de Contas do Brasil. Nós temos hoje mais de 20 mil jurisdicionados. O que eu chamo de jurisdicionado? As 853 prefeituras, as 853 câmaras municipais, empresas e autarquias municipais, todas as caixas escolares de Minas Gerais, as caixas estaduais municipais, todos os órgãos estaduais, empresas, desde a CEMIG, Copasa, Codemig, tudo isso é fiscalizado pelo tribunal. E, ao mesmo tempo, consórcios intermunicipais. Quer dizer, na realidade, tudo que recebe recurso público estadual e deve ser fiscalizado pelo tribunal. Olha, como fazia antigamente? Que difícil, hein? Deixa eu te dizer. Já pensou, 40 tanto que o pessoal não tinha tecnologia, não tinha nada. O pessoal dizia antigamente que era tribunal de faz de conta, né? E não tribunal de contas, porque não tinha como, né? Você acabava não exercendo a fiscalização. Como você falou, você tinha que pegar rural, bater 1000 quilômetros lá no Salto da Divisa
Né? Pra poder, às Demorando, por exemplo, 2 dias para chegar lá, porque na época era pouco asfalto. Verdade. E chegava lá e arriscava do prefeito da cidade longe, né? Sair correndo pro lado. Sair correndo e não estar lá. Como é que. Vamos voltar um pouquinho um pouco à política. Vamos voltar um pouquinho à política. Como conselheiro, então, do TCE, qual a sua visão sobre a importância, então, da transparência e prestação de contas do setor público e os desafios econômicos e políticos? Olha bem, um grande juiz da Suprema Corte norte-americana, no início do século XX, ele disse o seguinte, que o melhor alvejante que existe é a luz do sol. Então eu acho que, na realidade, a gente fica preocupado com a corrupção, com o desvio de recursos públicos. Só tem um antídoto para isso, a transparência, tudo ser público. Eu, há pouco tempo agora, fui num órgão do governo federal como conselheiro, depois daquele problema daquela senhora lá do Amazonas, que foi lá para o Ministério da Justiça. Você tem que preencher uma folha, assinar e dizendo o seguinte, quem está aqui conversando com o secretário tal, com o ministro tal, é fulano, cicrano e beltrano. Assunto. E tudo está sendo documentado. Então eu acho que isso é a forma mais correta. Só que precisa acontecer o escândalo para você tomar aplicar alguma providência. Hoje, por exemplo, muitos municípios estão sendo multados porque não tem o portal da transparência. E é obrigado. Então, é obrigado a ter o portal da transparência. Então, a partir do momento que os dados são públicos, você consegue fiscalizar. Quer dizer, você permite que a luz do sol mate os germes, Porque, na realidade, quando se é público, ninguém faz o errado. Esse é o princípio da ética. O que garante a questão da ética não é tanta conduta individual, virtuosa ou não, do cidadão, mas é a publicidade para aquele ato. O que não é público, então eu acho que nesse sentido a gente tem que caminhar realmente para que a questão... Agora, se você não quiser publicidade nem divulgação, não vai para a vida pública. Exatamente. Nem vai fazer concurso público. Exatamente. Por exemplo, um servidor público que entra em qualquer órgão, ele tem que trazer uma declaração de bens. Quando ele se aposenta ou sai desse órgão, ele tem que trazer outras declarações de bens. E ela é, de alguma forma, conferida com a própria declaração do imposto de renda. Sim. Então, ou você não se candidate a vereador, não se candidate a prefeito. A nada. Sabe? Então, é aquela coisa. Que vai ser vigiado. Não quer ser notícia, não quer ser vigiado, fica na sua vida privada. Não sei se é possível, porque o velho filósofo Aristóteles, dizia que o homem é um animal político, é um ser da polis, que todos nós somos da polis. Não tem como você ser um não político, mas se quiser entrar formalmente, tem que aceitar a regra do jogo. Já vai sabendo. A regra é essa. A regra é essa. Exatamente. Considerando a sua trajetória aí, quais são os principais desafios que você enxerga no cenário político e social atual, não só em Minas Gerais, mas no Brasil? Olha, eu acho que nós temos que ter um ambiente mais construtivo. Nos últimos 4 anos, a gente viveu um ambiente muito bélico. Eu achei interessantíssimo. Um comentarista da Globo News dizia assim, que posse chata do Flávio Dino. Um ministro ficou 10 minutos só lendo o nome das autoridades presentes. Ao mesmo tempo, ninguém falou, só aquele formalismo eu prometo. Mas aí depois, esse repórter é o Otávio Guedes, ele falou assim, nossa, que paz que isso nos dá. Para que toda posse, como era antigamente, ou toda a reunião pública, tinha que ser um conflito? Tinha que ser realmente, você ficava esperando daquela autoridade do judiciário ou do poder executivo, do legislativo, uma declaração bombástica. Ele falou assim, essa chatice na posse mostra que a gente tem que caminhar para a normalidade. Ninguém, não é função de um juiz, de um ministro do Supremo, fazer declarações bombásticas ou responder a declarações bombásticas. Então eu acho que a gente tem que voltar um pouco à normalidade. Há uma questão que chama liturgia do cargo. Isso é fundamental. Então o Brasil precisa disso. E a outra coisa que eu vejo como um grande desafio
é a pobreza e a miséria, né? Que tem crescido no país, o povo está passando fome. Assustadoramente. Eu acho que todos nós, e aí não é só o poder público, a iniciativa privada, nós temos que trabalhar a inclusão. Eu fico satisfeito quando a gente vê que o índice de desemprego cai, nós estamos em 7,2% de desemprego, né? Ainda longe da ideal, porque o chamado emprego pleno, segundo os economistas, teríamos que estar em 4,5%, mas eu acho que é isso é dignidade, isso é cidadania. E a gente tem que olhar pelos mais carentes da sociedade. Temos que ter políticas públicas de combate à fome, que trabalhem a inclusão social. Então eu acho que isso é o grande desafio. Nós não podemos ter um Brasil que seja aquela formulação antiga que um ministro fez, né? O Beluso, que nós somos uma Belíndia, né? Temos alguns espaços de Bélgica e outros de Índia, né? Então a gente tem que ser um Brasil justo. É o que está no artigo 3º da missão da República do Brasil, da Constituição Federal, que é a questão da inclusão, o fim da intolerância, o combate ao racismo, né? Um país mais tolerante, combate às desigualdades regionais, muitas vezes dentro do mesmo estado. Você tem um sul que você tem um equilíbrio maior social e você tem um Jequitinhonha, você tem um vale do Mucuri. Então eu acho que a gente tem que combater essas desigualdades. Então o nosso grande desafio é a dor da miséria e da pobreza, que ainda é muito forte. Olha, eu concordo, sabe, Durval, quando você fala, porque é muito fácil a pessoa falar assim, ver um monte de gente na rua aí, passando fome, né, esse pessoal morador de rua, jogar a responsabilidade somente para a prefeitura. Não, a prefeitura que tem que tirar, a prefeitura que tem que fazer isso, a prefeitura que tem que fazer, seja em qual cidade que for. Eu acho que isso é responsabilidade de todos, não só de uma prefeitura. Eu acho que você falou certo, a responsabilidade do poder público, né, também do cidadão normal, comum, para poder ajudar. Não fica muito difícil só uma prefeitura, seja que cidade for, resolver esse tipo de problema. Como é que o Tribunal de Contas do Estado vê as fake news? Principalmente agora que as eleições estão chegando, Durval. Como é que vocês veem isso? Olha, nós discutimos isso na reunião da semana passada com alguns ministros do governo Lula, já nessa função minha na área institucional, com outros colegas conselheiros. Nós levantamos o seguinte: o Tribunal de Contas, a Tricom criou no Brasil um Tribunal Comunica. É um grande projeto nacional que os 33 tribunais vão estar atuando e trabalhando na questão da informação, da notícia séria, da notícia que corresponda à verdade. Porque nós vivemos em tempos de pós-verdade. Né? As fake news, que a gente chama bonito de fake news, são as velhas e antigas mentiras, só que agora turbinadas pela inteligência artificial, pelas novas tecnologias, se arrasta mais rápido que um rastilho de pólvora. E a gente dizia o seguinte: olha, o do Tribunal Superior Eleitoral está lançando a regulamentação agora, e a gente acha que as plataformas dos tribunais de contas podem contribuir nesse embate eleitoral, né, para ajudar nessa fiscalização. Hoje nós temos robôs internos dentro dos tribunais que a gente poderia, acionado, colocar todo esse banco de dados e os nossos computadores a serviço disso. Né? E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que as punições previstas são duras. É a perda da candidatura e até a perda do mandato. Então, nós oferecemos isso também, numa parceria que eu acho que não é só do Tribunal Superior Eleitoral, mas é de todos os órgãos de controle atuarem na questão de desarmar as mentiras, as fake news, que levam a tragédias, a muitas tragédias contra as pessoas. Muitas pessoas têm sua vida destruída por isso. Por que estão perguntando aqui? Por que são 33 tribunais de contas? Olha, são os 26 estados da federação, o Distrito Federal, que daria 27, o TCU, que seria 28, tem 2 municípios que historicamente já há dezenas e dezenas de anos tem 2 tribunais de contas do município, que é Rio e São Paulo, a cidade do Rio,
E a cidade Já de é São Paulo tradicional. já é tradicional há mais de 70, até mais antigo que muitos tribunais estaduais. Então nós temos 30 e nós temos 3 estados do Brasil. 3. Eram 4 porque tinha o Ceará também. Que você tem o Tribunal de Contas do Estado só para fiscalizar o governo do Estado e você tem o Tribunal de Contas dos municípios. Então, Pará, Bahia e Goiás, nós temos 3 tribunais de contas estaduais. Um é separado para investigar. E também a mesma coisa. Se você olhar, por exemplo, do Pará ou da Bahia, praticamente eles surgiram junto há 70, 80 anos atrás. Surgiram como 2 tribunais. É evidente que a Constituição Federal proíbe criar novos tribunais. Já houve um movimento na Assembleia Legislativa de Minas, eu estava lá, que era para criar o Tribunal de Contas dos municípios, e eu te digo que é desnecessário, porque hoje com a inteligência artificial, tecnologia que tem, dá conta tranquilamente. Dá conta, você consegue exercer isso. Bom, vamos lá no quadro Bate e Volta? Vamos então, vai lá. Bate e volta, bate aí, vamos ver. Durval, praia ou roça? Roça. Gosto mais de roça? Gosto mais de roça. Praia. Apesar de ficar muito na praia, mas eu gosto da roça. O silêncio. Frio ou calor? Frio. Frio. Você vem de um lugar que é quente, pô. Muito quente. Eu gosto de frio. Castelo. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Eu pensaria em ser uma águia. Acho que eu gosto de voar e de ver as coisas do alto. Um ídolo? Olha, um grande ídolo, Martin Luther King e Dom Pedro Casaldáliga. Fala, hein? Foi longe. Vamos lá. O que você não gosta de jeito nenhum? Foi uma coisa que você odeia na sua vida? Falsidade, mentira, fake news. Essa fake news é danada mesmo. Bom, e o que você mais valoriza? A fidelidade e a gratidão. Um sonho? Viver num país com mais justiça social, com menos desigualdade. Indicação de um filme? Olha, o que eu assisti ontem, o Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, de Juiz de Fora, na Netflix, sobre os hospícios e a questão da loucura em Minas Gerais e em Barbacena. Uai, eu li, eu não sei se eu li esse livro. Ela escreveu um livro também? Há 10 anos atrás e lançou na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Caramba, eu ganhei um livro desse aí. Holocausto Brasileiro. Um livro excepcional. E o filme segue no mesmo sentido. Que coisa, eu vou assistir esse filme aí, viu? Uma música. Ou estilo de música? Gente humilde. Chico Buarque. Chico gosta, gente humilde. Uma comida. A comida mineira, sabe? Toda comida mineira, que foi agora eleita como da melhor comida do Brasil. Tá? Não tem nada que supera um tutua mineira. Eita. Tem que ir toda segunda-feira, que nós temos uma janta lá no Surubim, toda segunda-feira só tem comida mineira, viu? Tá convidado. Pode convidar. Tá convidado. Pode convidar. Já, viu? Anota para convidar ele, viu, Demir? Lá na Fleming, toda segunda-feira, começa às 8h30 por aí, tem toda segunda-feira uma comida mineira lá. Uma bebida. Vinho. Vinho? Eu pensei que você fosse falar cachaça, que você tem cachaça também. Eu produzo uma cachaça, tá igual você, a Bom Conselho. E gosto de tomar cachaça. Chama Bom Conselho? Chama Bom Conselho. Bom Conselho. Mas, assim, você produz mesmo? Ela tinha meu nome quando eu era parlamentar. Né? Mas pouca quantidade. Só para você degustar mesmo? Só degustar em 13, 14 tonéis de madeiras diferentes. Nossa Senhora. Né? Então haja degustação, pode chamar nós lá. Mas eu opto pelo vinho. Pelo vinho. Sua melhor lembrança? Do meu pai e da minha mãe. Pai e mãe é possível esquecer mesmo, né? Você tem medo de alguma coisa? Eu só tenho medo de ter medo. Se pudesse escolher um poder, qual poder você escolheria? Olha, o poder de reduzir desigualdades em Minas e no Brasil. Realmente, viu? Seria muito interessante se a gente pudesse, né, ter esse poder, não é? Se pudesse. Agora, um lugar que você gostaria de conhecer e por quê? Olha, que eu gostaria de conhecer seria o Himalaia.
aquelas montanhas, aquela neve, aquele silêncio, aqueles mosteiros budistas, me atrai muito, Deve sabe? ser uma coisa Não bem, com o né? lixo lá que eles estão deixando lá, aí não. lá nas subidas, coisa Larga e tal. tudo para trás, né? Mas lá é realmente algo fascinante. Você vê como o ser humano vai longe, muito longe. Que legal. Pessoal, nós conversamos aqui com o Durval Ângelo, ele é conselheiro, deixa eu botar meu óculos, vice-presidente do Tribunal aí de Contas do Estado de Minas Gerais, o TCE-MG, logo assume então a presidência, diretor de Relações Político-Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, já foi deputado estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, formado em Contabilidade, graduado em Filosofia, Teologia, Pedagogia, especialista em Educação pela UFMG, é professor aposentado da Rede Pública de Ensino, atua como assessor de movimentos de base da Igreja Católica, do Centro de Fé Política Dom Helder Câmara e da coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política. É autor de vários livros, percorrendo estilos e temas variados como direitos humanos, política, religião, educação, cidadania, direito e participação popular. Se você não conseguiu ver aí desde o início, é só você acompanhar no nosso canal aí no YouTube, tá? Conversa Geral com o Mauro Tramonte, vai lá, se inscreva. E eu quero agradecer, Durval, muito obrigado por estar conosco aqui. Muita gente nem sabia, né? Eu tenho certeza que nem conhece o trabalho hoje do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que você esclareceu muito bem as pessoas, né? Falar, agora eu sei para que serve e qual é aí o fundamento do TCE em Minas Gerais. Eu que agradeço, Mauro Tramonte, essa conversa agradável. Eu acho que o seu programa na TV é um serviço de utilidade pública para a sociedade. É um pouco a voz dos que não têm voz. Eu sou um admirador e lá já estive levando muita dor e sofrimento da Comissão de Direitos Humanos. Esteve muitas vezes lá comigo. E elogiar o trabalho que você desenvolve na Assembleia Legislativa, obrigado, que eu acho que é significativo e merece ser destacado. Obrigado. E agradecer por, nesta noite, essa conversa tão agradável. Partindo de Vossa Excelência, eu vou te falar, e eu aproveito, vou te dar um livro de presente. Tá aqui, pessoal, ó, os Tribunais de Contas e a Efetividade dos Direitos Humanos. Fecha aqui para mim, ó. Editora Fórum. Tá aí, ó, você pode encontrar a Editora Fórum, o livro dele aqui, tá? Você entra aí no site da Editora Fórum, acredito eu que tem o site da Instagram também, né? Sim. Tem o Instagram também? Instagram, tem tudo. Tem aqui, ó, peraí. Twitter, tem tá aqui, tudo. Ó, www.forumconhecimento.com.br www.forumconhecimento.com.br. Agradeço ao Durval, inclusive eu pedi até, por favor, a sua dedicatória aqui. Pessoal, enquanto isso a gente vai indo, muito obrigado. Eu falo sempre, né? Fica ligado com a gente informa, porque como eu digo sempre, a gente, nós não podemos afirmar que a gente vem na terça, vem na quarta, vem na quinta, porque a gente também depende dos convidados, né? Agenda dos convidados. Nós tivemos um probleminha aí esses dias, não pudemos estar aqui, mas hoje aí apresentamos para vocês aí o trabalho e também para você conhecer um pouquinho mais do Durval Ângelo. Muito obrigado pela sua presença, a gente se encontra aí no próximo bate-papo. Fica com Deus, até mais. Acabou mais alguma coisa? Deu certo?